Olá, meus caros, como estamos? Vocês conhecem o antigo filme do Robocop? Aquele de 1987, acredito que seja isso? Sabe por quê? Hoje eu vou falar um pouco sobre o novo jogo Robocop Rogue City. Antes de tudo, curtam, sigam e compartilhem o canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Hoje eu vou mostrar muitas imagens aí do jogo do Robocop Rogue City. E ele é um jogo que eu gostei, porque fala mais da história, de uma continuidade da história de Robocop, certo? Por isso, para quem é fã, entusiasta da história deste personagem, para eu poder contar a história, você vai ter spoiler aqui, certo? Enfim, turma, Robocop chocou seu público em sua primeira aparição no final dos anos 80, tá? Além das cenas gráficas no filme, mostrava por detrás das cortinas uma crítica de humor ácido às corporações nos Estados Unidos. Uma realidade que a gente vive não só no país lá dos gringos, mas aqui também. Elas subjugam o governo e o corpo de Estado, forçando a praticar, vamos dizer assim, irregularidades para poder relaxar a lei relacionado aos seus objetivos como corporação, tá? Um maior exemplo disso é que Detroit hoje é uma cidade decadente nos Estados Unidos. Depois da derrota aí de o mercado de carros ter sido enfraquecido, a cidade, vamos dizer assim, ficou às traças. Você consegue ver pessoas morando em construções ou lugares meio que abandonados devido à crise também da hipoteca, que é algo permanente nos Estados Unidos. Existe aí um certo cartel em cima do mercado imobiliário para que volta e meia tenha colocado os antigos moradores dessas construções, desses edifícios antigos, para sair de suas casas e construir casas novas ou construções novas para as corporações, entendeu? Muitas vezes você pode ver moradores antigos morando em barracas, em lugares assim insalubres, devido ao empobrecimento do governo, do povo americano, de acordo com sua economia, certo? Enfim, esse é o cenário de declínio que mostra na cidade aí de Detroit. E é também mostrado no filme como o povo incitado à histeria social, devido aí às condições insalubres que o povo sofre e que essas corporações meio que sugam o poder e atitude do Estado para que elas pudessem mandar nas instituições e colocar o povo em condições insalubres para poder trabalhar da forma que eles quiserem nas corporações, certo? Enfim, tanto é que é mostrado aí durante o filme que existe greves da polícia devido a essa, vamos dizer assim, remanejo da OCP na instituição da polícia, ok? Enfim, os grandes empresários de corporações queriam mostrar para os governantes que precisa limpar Detroit, vamos dizer assim, da miséria, da violência, da insegurança e de tudo que existe de ruim, inclusive os seus moradores, certo? Porque para a OCP precisa existir uma equidade de imagem e etiqueta até das pessoas que iriam frequentar a nova cidade, a cidade de Delta City, ok? Enfim, eles precisavam limpar Detroit e acusa a cidade que está acabada. Seu povo não consegue viver bem e agora teria que ser chutado de dentro da cidade para se construir uma nova cidade. E isso, o maior exemplo disso é o Robocop 3, onde que existe aí uma limpeza dos antigos moradores para que existe, vamos dizer assim, uma equidade na imagem da cidade, tá bom? Aqui mostra bem quanto a alienação de um público, seja da corporação, da alta elite, seja também dos cidadãos de Detroit que estão a todo momento alienados, vivendo num mundo separado por classes e estéticas também, e economia. Afinal, o público da classe de operários estavam causando caos por pessoal aí da OCP. Até porque parte desse público que não tinha condições
recorria ao crime, certo? Não que todos fossem criminosos, mas devido à miséria, você tem que arranjar um jeito de tirar um dinheiro. Não quer dizer da máfia, das milícias que existia lá, como o exemplo aí, o Budker, que é o líder lá do bando, que, vamos dizer assim, trabalhava com o pessoal da OCP, certo? Então existe todo um trabalho aí nas bases aí da cidade, ok? Algo já meio que montado. A decadência aqui é geral. Fora isso, o crime e o tráfico de drogas que veio da América Central e agora é jogado nos braços do tio Sam. O cenário é construído para mostrar a miséria humana, coisa que um policial deveria saber lidar com a miséria, a marginalização, o crime, e é jogado às traças devido à desordem que o Estado ou, no caso, a Prefeitura de Detroit não consegue lidar com tamanha desorganização. Algo que, vamos dizer assim, é meio que premeditado. Você vê que existe uma distância entre o prefeito e o pessoal da OCP. Enfim, Budker é o líder da gangue que eu já tinha mencionado e ele é perseguido pelos policiais Murphy e Lewis. Ele foi levado às pressas porque foi atingido pela gangue de Budker mortalmente. Então ele acaba sendo inserido no programa da OCP. A OCP aproveita Murphy para poder fazer uma experiência de seu programa de criar novos policiais mais resistentes. Murphy estava entre a vida e a morte, então ele foi operado com próteses cibernéticas e todo um aparato para que ele, vamos dizer assim, fosse criado como um ciborgue, como quase um robô. Na verdade, ele é um robô, tá? Ele é aproveitado parte de seu corpo para que, vamos dizer assim, se junte com a máquina que foi programada pela OCP. Então, construíram assim um sistema cibernético, um exoesqueleto cibernético, já que seu corpo estava às traças, com danos graves de acordo com os tiros que foram levados. Murphy vira um robô, parte homem, parte máquina, onde teria que seguir um sistema de programação para servir à inteligência artificial criada pela OCP, montando uma lógica de metas onde o policial robô iria seguir para poder manter o controle e a paz dentro da cidade de Detroit. Além disso, ele agora teria que um sistema de reconhecimento facial, sistema de alvo, uma prótese com uma mão que poderia entortar até uma barra de ferro ou objetos de resistência acima do normal e metais que são torcidos com tamanha força, entre capacidades que ele ganhou com a sua nova vida. O que não foi falado diretamente é que a partir de agora ele seria um humano, não um humano normal. Ele seria um sistema que foi fundido com partes humanas e seguiria essa lógica onde ele seria um objeto não só da polícia, mas seria uma ferramenta da polícia e da OCP, trabalhando de forma... Tendo isso em mente, eu preciso dar uma base para vocês que o jogo continua a partir do final do segundo filme, onde Robocop enfrenta um robô que foi construído a partir de um corpo de um traficante que traficava drogas chamadas Nuke, onde, vamos dizer assim, dominava a margem da sociedade e parte das pessoas que viviam na alta classe também, tá? Ele enfrenta esse novo robô, ele consegue derrotar ele e agora ele precisa lidar com os problemas e as mazelas da sociedade de Detroit, inclusive com seus próprios problemas, que sendo robô, mas tendo também a sua mente dentro dessa máquina, parte dessa mente afeta as memórias do robô de acordo com os danos que ele sofreu em seu passado, entendeu? E alguém entra nas sombras da sociedade, da cidade de Detroit, começando a causar problemas. Depois desse conflito do Robocop, ele é chamado para resolver um problema no edifício das comunicações e do jornalismo da cidade de Detroit. Um grupo de criminosos chamado Torchheads invadem o tal edifício e rendem os jornalistas. Eles tinham mantido os reféns dentro do edifício de telejornal e o Robocop
Robocop precisa entrar nesse edifício para poder eliminar esses criminosos e salvar os reféns. Nesse meio tempo, acontece o flashback na cabeça do Robocop e ele entra em choque. Lewis, ou Lois, não sei, salva os reféns atirando no bandido. O que acontece é que existe um chefe que está angariando poder dentro de Detroit. Devido às misérias leis que ainda continuam relaxadas, até mesmo pela OCP, o novo chefe está criando pontos de caos na cidade para controlar os criminosos e amedrontar os cidadãos de Detroit. Fora isso, o chefe da OCP quer construir a nova Delta City e ele não está bem de saúde e precisa do apoio de Robocop. Mais tarde, um pré-candidato a prefeito ligado à corporação da OCP quer se candidatar, até mesmo através dos fundos da OCP, para poder levantar a candidatura desse pré-candidato, que concorre com o antigo prefeito da cidade. O antigo prefeito segue com a administração da cidade, que tenta lutar com seus próprios recursos e com sua própria experiência as mazelas da sociedade, enquanto o novo candidato passa uma imagem de uma pessoa limpa, bem apresentável, mas que por trás da cortina traz aí as intenções aí da OCP para a sociedade, tá? Esse pré-candidato bem apessoado de fala mansa se reúne com os maiorais da OCP, chamado Max Becker. Max Becker pretende substituir o Robocop até mesmo para poder se autopromover, ganhar mais poder na corporação da OCP, e pretende criar os seus desmandos com esse candidato. Eles se reúnem em uma fábrica abandonada, onde Robocop acaba enfrentando os robôs de Max Becker. Max Becker é extremamente ambicioso e visa oportunidades para poder subir dentro da OCP, como já havia dito. Então acontece que existe um conflito de poderes na cidade de Detroit. Nós vemos um novo chefe mafioso entrando na sociedade e também as disputas do antigo presidente aí da OCP com os novos gerentes que estão dentro da corporação. E isso passa até uma certa imagem do primeiro filme de Robocop, onde o criador do Robocop meio que acaba criando disputas com o criador do robô chamado Ed 209. Robocop Rogue City faz uma recordação de uma boa história com uma crítica da própria sociedade de Detroit, mas não só a cidade de Detroit, mas como todas as cidades que a gente vê que tem seus problemas e suas mazelas, devido aos conflitos de poderosos que acabam colocando o povo no meio desse conflito, devido aos seus interesses. Para quem é fã do primeiro filme, vai ter boas horas de diversão e recordações do que foi o primeiro filme do Robocop. Até mesmo porque no jogo, como sendo um jogo de primeira visão, você vai ver muitas coisas que o Robocop faz e que pode ser mostradas aí no primeiro filme e no segundo filme, tá? Um exemplo disso é a arma do Robocop, que é um show à parte. Parece aí uma machine gun, uma mini machine gun, né? Que é um formato aí de um revólver de grosso calibre, mas que ele tem uma cadência de um rifle de assalto, tá? Como burst fire, né? O tiro aí de uma metralhadora ou tiro continuado, né? Enfim, além disso, o Robocop tem a capacidade de deixar o tempo mais lento e focalizar em seus alvos, como vemos em parte dos seus filmes antigos. Você consegue jogar objetos com a força descomunal e se mover de forma lenta. Estranho, né? Mas o Robocop é praticamente aí um tanque de guerra, levando vários tiros. Ele consegue enfrentar muitos criminosos. Turma, o que eu posso contar até agora é mais ou menos isso. Não posso dar um spoiler maior da história, até mesmo para ver como vai ser o vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês já jogaram, comente aqui pra mim e depois eu vou trazer mais coisas sobre o jogo, ok? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.